Informe publicitário. Transformação Digital CBN, com Samuel Leite. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Transformação Digital CBN Campinas. No programa de hoje temos uma entrevista muito especial com o Vicente Carvalho, fundador do portal Razões para Acreditar, o maior site de conteúdo positivo do Brasil. Podcast da semana. A nossa recomendação de podcast dessa semana é muito especial. Eu me refiro a um dos novos podcasts que lançamos aqui na rede CBN Campinas. O podcast Por Trás da Notícia, apresentado pelo meu amigo e apresentador aqui da CBN, Flávio Paradella, traz um olhar muito especial sobre como são produzidas as reportagens aqui da rádio, colocando o ouvinte diretamente na pele do repórter e sentindo junto com ele os desafios da construção da notícia, desde a criação da pauta, passando pela apuração e levantamento dos fatos até a publicação. Paradella, seja muito bem-vindo ao CBN Transformação Digital. Me fala um pouco sobre como surgiu o Por Trás da Notícia e o que você está achando de gravar os podcasts. Obrigado, Samuel. Muito legal estar aqui no Transformação Digital. E a ideia do Por Trás da Notícia é trazer exatamente para o nosso ouvinte, ou para quem está acompanhando mesmo o podcast, qual é o desafio, de conseguir levantar a informação, trazer detalhes de como ela surge até para a gente e por muitas vezes também nos surpreende. E a ideia de dar aquela pensada, organizar todas as ideias para a gente conseguir trazer a melhor informação possível. E nem sempre a primeira informação geralmente é a melhor informação possível, porque por muitas vezes ela está desencontrada. E esse é um grande desafio também. A gente traz aqui no Por Trás das Notícias informações, como a gente levanta a pauta, como a gente transforma essa pauta em uma reportagem, como a gente apura a informação e também, por muitas vezes, como a gente transforma e consegue trazer detalhes no ao vivo, que é ainda mais complicado, porque quando ela está acontecendo, a situação é um pouco mais difícil para a gente trazer ela apurada, trazer ela com qualidade para o nosso ouvinte. E a gente vai também aprendendo junto com o próprio ouvinte. A gente vai também, na verdade, se informando junto com o nosso ouvinte. Então é uma coisa bem legal da gente trazer esse nosso dia a dia, esse cotidiano aqui da redação, de como as coisas vão para o ar, mas a gente tem muito trabalho, às vezes também algumas brigas, não tem como fugir disso, mas a coisa flui e sai. Então é muito legal e está muito bacana conseguir montar isso e explicar essa parte para o nosso ouvinte, que vai ser muito legal. Quem quiser acompanhar o podcast é muito simples. Basta acessar o Spotify e procurar pelo programa Por Trás da Notícia. Depois é só clicar em seguir. O que aconteceu nesta semana e você precisa saber. Bom, e essa semana a gente teve um evento muito bacana, muito especial, que foi o lançamento da primeira edição do PayPal for All. O PayPal for All é um evento organizado pela gigante financeira PayPal, que é um dos maiores hoje meios de pagamento globais do mundo, que lançou esse evento, um evento que para discutir mobilidade, inclusão, impacto social, mobile commerce, e o Rafa Barros esteve por lá e trouxe detalhes desse encontro. Como é que foi aí, Rafa? Conta pra gente. Samuel e ouvintes do Transformação Digital CBN Campinas, eu falo diretamente de São Paulo, onde está acontecendo o evento PayPal for All, uma iniciativa do PayPal para discutir inclusão, mobilidade urbana, saúde financeira e mobile commerce. E olha só, todo esse conteúdo foi dividido em painéis ao longo do dia. Eu tive o enorme prazer em conversar com a Nina Silva, eleita este ano pela Forbes uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. E no ano passado, uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos. E eu perguntei para a Nina como ela enxerga as transformações digitais, fomentando ambientes de negócios mais diversos. Então, com a transformação digital, nós, enquanto sociedade, sabemos que o que acontece dentro e fora das empresas. Então, a gente hoje tem movimentos como Não Me Vejo, Não Compro, e não é apenas fazer o que a gente chama de diversity washing, que é colocar uma pessoa negra ou uma mulher ou pessoas mais velhas numa propaganda. É também inserir essa normalidade social em seus quadros de funcionários de maneira digna, em postos de trabalhos dignos,
em postos de trabalhos com influência e realmente com poder estratégico decisório, e que essas pessoas possam participar na criação de soluções. Então, a transformação digital, ela viabiliza que a diversidade, ela traga esse aumento de performance, mas um aumento de performance junto a uma justiça socioeconômica, onde nós tivemos o capitalismo como um grande vilão, e aí, historicamente, de criar conceitos de diferenciação de classes. Hoje, a transformação digital nos ajuda a diminuir esse gap, mas se a gente não ficar atento a essa necessidade de inclusão, a gente vai cada vez mais polarizar e aumentar essa marginalização que a gente já tem na sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de automação e de postos de trabalho que muitas vezes vão ser mais criativos e menos operacionais, se a gente não fala de incluir pessoas diversas, a gente vai continuar dando espaço apenas para pessoas que sempre tiveram espaço, que sempre tiveram acesso. A transformação digital, ela precisa estar para todas as pessoas, e é por isso que a gente trabalha com o viés educacional, para que, de uma maneira mais rápida, acelerada, pessoas que não tiveram uma educação básica, uma educação formal, como nós estávamos acostumados nas empresas e na sociedade, elas possam hoje, nesses ambientes informais e nessa maneira hoje de circular conteúdo, elas consigam ser profissionais que sejam diferenciados e que possam ocupar, sim, esses postos de trabalho que hoje são cada vez mais criativos, cada vez mais humanizados e cada vez mais pautados na diferença, e não apenas pautado em repetições, em processos manuais e em processos onde a criatividade e o lado humano, eles não contavam. Quem também esteve com a gente foi o Felipe Chaves, diretor-geral da Uber para empresas na América Latina. E ele falou com exclusividade sobre a democratização do acesso à mobilidade. A gente lançou essa semana, um programa chamado Elas, né? Que a gente coloca, é um programa da Uber feito para as mulheres, onde as mulheres elas podem ter acesso a um carro para ser motorista, elas podem tem várias parcerias com parceiros nossos para que elas também consigam dirigir com mais facilidade, e também cursos pré-educativos de financeiro, como organizar a sua vida financeira, tudo isso levando a plataforma poder oferecer que a mulher também seja atraída para ser uma motorista Uber também. E por último, não menos importante, Ana Paula Kageyama, líder do PayPal América Latina, participou de um painel incrível sobre inclusão e diversidade. E já que transformação digital está até no nome do nosso programa, eu perguntei para a Ana se é possível realizar transformação digital sem pensar em inclusão e diversidade. É necessário pensar na nossa visão, principalmente numa empresa global, presente em mais de 200 países, a transformação digital está completamente conectada com a inclusão e com a diversidade. Porque no momento em que você está pensando na experiência do cliente, você precisa ter o conhecimento de como que as culturas funcionam. Então, o nosso entendimento é que a transformação digital é uma mudança de mindset. Então, para essa mudança, você precisa entender as culturas, as pessoas, como elas pensam, como elas reagem, como elas vivem. E aí sim, por isso da importância de você ter a presença de todas as minorias, de todas as raças juntas e todas as categorias que hoje, né, a gente precisa pensar no momento em que você está fazendo um processo de contratação. Samuel e ouvintes da CBN Campinas, eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo sábado para todos e a gente se fala em breve. Valeu! Podcast Transformação Digital CBN Campinas. De segunda a sábado no Spotify e em todas as plataformas de distribuição online. Apresentação Samuel Leite. Transformando realidades. Bom, eu tô aqui com o Vicente. Vicente é fundador eu gosto muito de uma expressão, Vicente. Eu vou quebrar aqui o
o protocolo do nosso podcast aqui na CBN, mas eu gosto muito de uma expressão que é agitador. E eu acho que você é meio agitador, né? Lá no Razões. E, Total. enfim, eu queria que você contasse pra gente, pra nossa audiência, o que é o Razões para Acreditar. Bom, o Razões começou como um site, um blog, mas eu acho que hoje em dia ele é um movimento de conectar pessoas interessantes, de falar de coisas boas, de propor soluções. E eu acho que é isso, mas acima de tudo ele é um movimento, né? Começou como um blog, hoje em dia ele é um hub de conteúdo e a gente faz alguns projetos especiais, mas ele é mais do que tudo um movimento de não conformidade com o que a gente tem visto atualmente. Então a gente rema contra a maré com relação às notícias, mas a gente faz questão de ser assim mesmo e de levar um pouco de calmaria para as pessoas em tempos tão agitados, e que as pessoas, quando chegam no Razões, cada um tem uma visão, obviamente, mas todo mundo, no geral, tem uma ligação muito emocional com Razões, e então é isso que a gente quer manter. Ele é um espaço de tranquilidade dentro das redes, então é um espaço onde a gente não grita, a gente sussurra. Legal. E a gente fala de coisas boas de uma forma humanizada. A gente fala de pessoas de forma humanizada, porque às vezes falar de pessoas não é necessariamente falar de forma humanizada. E a gente escreve do jeito que a gente gostaria de ler. Excelente definição. A gente escreve pra gente também, né? Muito bom. E uma das coisas que eu acho mais interessante para dividir contigo, queria muito ouvir a tua opinião, é que a gente está vivendo um momento muito conturbado, né? Não só no cenário político, mas de maneira geral, isso é global, né? Não é só aqui no Brasil, mas fortemente aqui no Brasil também, de uma certa polaridade. A gente não tem espaço, se você não é comigo, você é contra, né? E esse ambiente, ele foi, sobretudo agora em 2018 para cá, muito tumultuado por um fenômeno que já também é global, mas chegou no WhatsApp da família, que é o tal da fake news, né? Então, conceitualmente, distribuir notícias falsas, muitas vezes estimuladas para um benefício pessoal ali, assim por diante. Sim. Você percebe que falar de coisas positivas, falar de coisas boas, pode ser uma forma de imunizar esse movimento crescente de fake news? Eu acho que antes de falar de coisas boas, a gente também precisa ser responsável. Porque também dá para fazer fake news com coisa boa. Perfeito. Então, ir levando para alguma coisa que você queira fazer e queira que as pessoas pensem. Então, a gente apura todas as histórias de uma forma muito criteriosa, porque a gente tem percebido também que as pessoas sacaram que notícias boas também viralizam. Então, podem querer usar também uma coisa boa para coisas obscuras. Então, a gente tem muito cuidado. Então, fake news do bem? Pelo amor de Deus. Sabia que uma vez fizeram um site chamado Fake News do Bem. Meu Deus. E aí pediram pra gente divulgar. Eu falei, amigo, não tem como te ajudar, porque não existe Fake News do Bem. Sim. Então, a gente toma muito cuidado com o que a gente publica para que essa potência de coisa boa se transforme pelo que é, para poder realmente impactar a vida de alguém e mudar a vida da pessoa de uma forma correta também, com muita responsabilidade. Ele é uma antítese, mas também ele tem que ser tomado muito cuidado, assim como qualquer coisa que a gente tem visto na internet. Então, às vezes a gente demora muito para publicar alguma coisa, mas não é porque a gente é preguiçoso ou nada disso, é porque a gente está apurando. Enquanto a gente não tiver certeza daquela história, ou não chegar em cima da pessoa e saber exatamente o que aconteceu, a gente não vai publicar. Boa. O site ele nasceu lá em 2012, né, como um blog. Sim. Mas hoje ele tem algumas ramificações, né? Você me contou em especial desse ambiente de crowdfunding que vocês têm, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso me parece ser uma forma prática de transformação de realidade, né? Ou seja, quando eu vejo Razões, eu vejo, e a gente já conversou pessoalmente sobre isso, ele nasce muito daquela coisa do preciso sair do textão do Facebook e eu preciso de alguma forma trazer um resultado efetivo para essa indignação que me levou a escrever esse textão, né? Exato. Esses movimentos novos que vocês estão desenvolvendo vai muito nessa linha? Vai. Eu acho que é importante o movimento dos textões, porque eu acho que é uma forma de você verbalizar, algumas coisas são importantes, mas eu
não faço. E se eu for fazer, eu já estou trazendo alguma coisa. Porque não a gente percebe, porque tem coisas que podem acontecer na internet e vão ficar só ali. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Então, por exemplo, a gente criou a Voa, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo. E a Voa, ela não é um espaço aberto, no sentido de qualquer pessoa faz a vaquinha na Voa. Então, ela não é democrática nesse sentido, porque a gente precisa tomar cuidado, né? Então, a gente não pode abrir para todas as pessoas se inscreverem por 2 motivos. Uma, porque a gente precisa averiguar, né? E ali é o nosso nome que está divulgando essa história, então a gente precisa averiguar exatamente. E outra, que a gente precisa entender exatamente a história para saber contá-la. Porque a gente também percebeu que só pedir ajuda não é suficiente. Então, só pedir, ajudem, doem, ninguém vai doar. A gente não doa porque alguém está pedindo. A gente doa porque a gente se conecta com aquela história e acha ela importante o suficiente para ser mudada. Então, a doação nas campanhas, elas são a menos protagonista. Elas não são as protagonistas da história. A protagonista é a pessoa, é o projeto, é aquilo que a pessoa está fazendo. E aí a doação, ela vira só uma chavinha. Tipo, é só no final, é só uma troca ali de, tipo, li isso, me potencializei, vou doar. Mas o protagonista é a pessoa. Porque senão vira Me Ajuda Luciano. Que não vira uma ajuda razões. Primeiro, que a gente não tem calibre para isso. E segundo, que não é a nossa intenção divulgar algo que a gente não tem certeza e que a gente sabe que não vai conseguir ser feito. Então, às vezes, a gente recebe coisas meio absurdas, de pedidos meio estapafúrdios, que obviamente a gente não vai publicar. Aí, às vezes manda alguém e fala, oi, me dá 10 reais. Eu acho maravilhoso. Eu falo, tipo, tô precisando de 10 reais. Eu falei, eu também. Tamo junto. Então, a gente toma muito cuidado com as histórias que a gente conta. Então, a gente publicou recentemente, aí fala do textão, né? Antes dessa história toda que tá acontecendo com relação às histórias da Amazônia e tal, a gente começou a divulgar uma história pra construção de um poço no Acre, de uma tribo bem, bem distante lá, que é de um projeto de uma pessoa que tem um instituto incrível. Construção de um poço, porque muito do lençol freático lá de muita parte está contaminado, então é uma loucura. E aí a ideia é basicamente isso, construir um poço. E aí a campanha era 16 mil, porque é poço artesiano, sei lá, aquele complexo. E aí a vaquinha tava indo ok, não tava tão rápido, mas tava indo ok. Chegou toda a história de queimadas, e aí a gente só basicamente conectou as histórias. A gente não falou sobre as queimadas que estavam acontecendo, mas a gente relacionou a tudo isso. De uma forma, tipo, a gente não tava falando sobre, mas tava falando sobre. E aí foi o suficiente para ela dar certo. Então, em vez da gente fazer o textão lá indignado da Amazônia, a gente já trazia a solução para quem quisesse ajudar. Porque eu não disse primeiro, a gente não vai conseguir ajudar tudo, a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez, não tenho nem cacife para isso, mas o que eu vou conseguir é a pessoa que eu conheço, que eu sei que vai fazer. Então é só essa que eu vou divulgar. Então foi a única referência amazônica que a gente fez, foi só desse projeto. Eu queria te fazer uma pergunta. Do início da formação do Razões para agora, passou-se um bom tempo, né? E você percebe quais são as principais diferenças que você percebe, não só do ponto de vista de audiência, de público, e aí não estou falando mais da questão quantitativa, eu tô falando mesmo de perfil, né, de percepção, dos feedbacks que você tem da tua audiência, e do ponto de vista de história, se as histórias são diferentes das que você contava no começo, ou se no final do dia os dramas e as angústias permanecem. Bom, de público aumentou bastante, né, então se antes a gente falava para um público, uma fanpage de, sei lá, 50 mil pessoas, hoje em dia a gente tem quase 1 milhão no Facebook, já tem 1 milhão no Instagram, e tem 5 milhões de acessos no site, então é muita gente. Então, o público mudou, mas obviamente tem muita gente que já é daquela época, são os raiz. Mas... E aí, a gente faz um exercício muito grande, que é, para quem tá chegando agora, saber do que a gente fala. Porque uma vez a gente publicou uma história sobre alguma coisa do universo LGBT, e aí alguém comentou, mas aí tá mudando o foco agora? E aí eu fui lá muito pacientemente, fiz uma sequência de histórias, falei, gente, deixa eu explicar um negócio. Eu coloquei o print, obviamente não expus a pessoa. Falei, olha, pra quem está chegando agora, estamos aqui com 1 milhão de seguidores. Pra quem tá chegando, na época nem tinha Instagram, aí eu busquei alguns posts do primeiro mês do Razões de 2012. E a gente já falando sobre isso. Aí eu falei, olha, só pra explicar, a gente já falou sobre casamento gay, a gente já falou sobre um pai que foi de saia, porque o filho queria usar saia e todo mundo tava zoando ele em 2012. Então, a gente não tá mudando o foco. O foco sempre foi esse, então esteja avisado.
Então, e com relação às histórias, é muito louco, porque aí quando eu fiz esse exercício de voltar às histórias de 2012, é exatamente a mesma coisa. O que a gente publicava em 2012 continua sendo a mesma coisa. Falando sobre histórias de gentileza, grande maioria, falando sobre minorias, falando sobre LGBT, falando sobre raça, falando sobre mulheres, é exatamente a mesma temática, talvez com a diferença agora, obviamente que isso ganha proporções muito maiores, e que agora está sendo muito mais difundido esse tema, né? Então a gente falava meio sem saber, quando eu falei desse pai que resolveu usar saia porque o filho queria e todo mundo estava zoando, a gente estava falando sobre participação ativa dos pais, a gente estava falando sobre uma série de coisas sobre gêneros, uma de coisas sobre crianças que agora está muito evidente, na época a gente publicou meio inocente, assim. Então, é muito legal, porque a essência do que a gente faz hoje é exatamente a mesma do primeiro mês de 2012. Muito bem. Vicente, eu queria, antes de concluir, pedir para você deixar para a nossa audiência aqui da rádio todos os seus endereços, as suas redes, enfim, para que as pessoas que ainda não conhecem, se é que tem alguém que está nos ouvindo agora e não conhece Razões, tem. Que a gente pudesse divulgar para essas pessoas poderem chegar até você. Claro, tem várias formas. Tem a mais... são textos mais elaborados, que é o razõesparacreditar.com, que é o nosso site. Tem a fanpage, que é o Razões para Acreditar, onde a gente também publica os links, publica algumas histórias. E o Instagram, que é o Razões para Acreditar, onde a gente também, aí é aquela loucura, que a gente publica loucuras e publica os prints horrorosos, mas dá certo, ninguém liga, porque o importante é a história. Acho que é isso, a gente tem algumas coisas que a gente está querendo fazer de LinkedIn, mas é muito trabalho. E eu descobri esses dias que tem uma outra rede social que chama TikTok. TikTok? Seu filho tem quantos anos? Eu tenho um de 5 e um de 8. Daqui a pouco eles vão saber. Essa galera de 10 tá usando tudo. Entendi. E aí eu já criei o domínio do Razões, não vou usar agora, porque é muito infantil, mas muito jovem, mas enfim. E é isso. Boa. Vicente, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer te receber. Eu já sou um ouvinte e um espectador de longa data, digamos assim, do teu trabalho. Então fique aí a dica, se você quiser conhecer um pouco mais sobre conteúdo positivo, né, sobre como ter um olhar otimista sobre a vida e sobre as coisas todas, para acessar toda essa plataforma, todo esse hub que conecta positivamente as pessoas, que é o Razões para Acreditar. Vicente, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigadíssimo, obrigado pelo convite, estou mega feliz. E, enfim, se vocês quiserem mandar alguma história também, pode mandar lá, porque são essas histórias de vocês, mesmo de qualquer um que manda, que são as que fazem a gente ser o que a gente é hoje. Valeu. Valeu. Transformação Digital CBN Campinas. Apresentação Samuel Leite. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. O Transformação Digital CBN Campinas fica por aqui. Eu gostaria de convidar você para continuar essa conversa nos meus canais sociais. Eu sou @Samuel Leite lá no Instagram e no Twitter. E também estender o convite para conhecer a nossa ampla variedade de podcasts e os nossos novos programas no YouTube, no canal da CBN Campinas. Tem muita coisa bacana acontecendo. Um excelente começo de final de semana, um ótimo sábado e um bom almoço para vocês. Até semana que vem. Esse conteúdo é parte da rede CBN Campinas de podcasts. Acesse no Spotify e no portal cbncampinas.com.br.